Pronto. Então, como eu estava dizendo, nesse exemplo, que é a cicloide, nós vamos falar da curva e vamos tentar determinar a sua equação. A cicloide, ela é construída da seguinte forma. Você tem aqui uma circunferência inicial. E o que vai acontecer com essa circunferência? Essa circunferência vai girar por cima dessa reta x, sem deslizar. Então, você repare o seguinte. Depois de girar um tanto, depois de um certo giro, por exemplo, quando ela estiver nessa posição, esse tanto que ela andou, retornando aqui, ó, repare que retornando, aí esse ponto aqui vai bater aqui. Então, esse tamanho da circunferência é exatamente esse comprimento aqui, né? Repare que é a linha esticada em cima, a linha da circunferência esticada em cima da linha da reta. Então, a gente vê que se T é o ângulo, se T for esse ângulo aqui, o ângulo entre a reta Y e o segmento que liga o centro da circunferência e o ponto em questão, o ponto da curva, né, se esse aqui for o ângulo T, então, que comprimento é esse? É o raio, o tamanho do raio, né, digamos que o raio da circunferência seja A, então é o tamanho do raio, que é A aqui, vezes o ângulo que andou. Então aqui é T vezes A. Ou seja, o comprimento aqui é A. Mas eu não estou interessado nesse comprimento todo. Eu estou interessado nessa parte aqui, ó, que é a parte que é a primeira coordenada desse ponto, né, que é um ponto qualquer da curva. Então a coordenada desse ponto é, na verdade, tudo isso aqui, que é T vezes A, né, menos esse pedaço. Agora veja que esse pedaço aí de baixo, esse pedaço aqui é igual a esse, né? Esse pedaço é igual a esse. E aqui é um triângulo retângulo. Né? Repare que, por exemplo, pode ficar um pouco carregado. Repare que isso aqui, né? Isso aqui sendo igual a isso aqui é o cateto oposto nesse triângulo retângulo com relação a esse ângulo T. Então, esse comprimento aí é esse pedaço todo menos esse pedaço, ou seja, T vezes A menos A cosseno T. Né? Que isso aqui, se a gente for calcular, levando em conta que aqui também é A, é o raio da circunferência, você usa aí as relações trigonométricas e vê que isso aqui é A cosseno T. Então, nós já temos aí esse pedaço aqui x, né? Esse pedaço x, embolando o desenho, é A vezes T menos A cosseno T. Eu vou apagar um pouco, ficou um pouco embolado, para continuar achando o y do desenho. Tá bom. O y está aqui, é esse pedaço aqui para baixo. A gente sabe que tudo é A, que é o raio da circunferência. Né? Esse pedaço aqui é igual a esse aqui, né? Esse pedaço aqui, né? Que é o y. Aqui tudo é A. Daqui até aqui é A. Só que a gente está interessado daqui até aqui. Mas esse pedaço aqui é, na verdade, A menos esse pedacinho. Esse pedaço todo é A menos esse pedacinho aqui. Então, a gente só precisa determinar que pedaço é esse. Esse pedaço é o mesmo que esse, que é o cateto adjacente desse triângulo. Então, esse pedaço aqui é A vezes seno de T. De novo, aí usando as relações trigonométricas. Então, quem seria... Esse aqui é o x. Quem seria o y? O y seria A menos... desculpa, aqui cosseno T, né? Cosseno T. A menos A cosseno T.
Então, a parametrização, que é a função da cicloide, depois da simboleira toda, né, que ficou o desenho, a parametrização da cicloide, vamos simbolizar assim por T. C de T da cicloide é T vezes A, menos A cosseno T, A menos A, desculpa. Ficou aqui, aqui era seno, né? Aqui que era seno de T. Por que aqui era seno de T? Aqui é cateto oposto, né? Na primeira relação trigonométrica a gente usava cateto oposto, é o seno de T. E aqui cosseno. Consertando aí. Então aqui fica seno de T e aqui cosseno de T. E essa é a parametrização da cicloide. Fica para vocês pensarem em uma curva, pensar num exemplo de uma curva, não de R e R2, né? Mas uma curva alfa que tem domínio no intervalo I, também da reta, e o contradomínio em R3. Né? Uma curva que vai ser dessa forma. Uma curva alfa de T que vão ter coordenadas assim, ó, x de T, y de T e z de T. Então, na nossa próxima aula, talvez em vídeo ou, quem sabe, na presencial. Na verdade, a próxima aula vai ser com o tutor. Aí ele vai discutir isso aí, vai ser a próxima aula presencial. Um abraço, até a próxima.